Que Deus abençoe, que Deus ajude, que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus, e continue abençoando aquilo que você está precisando. Podemos falar um assunto importante, esse assunto que às vezes é falado, promessa de Deus. Nós sabemos que Abraão é animado por Deus e receber como uma promessa um filho. Deus prometeu a ele que daria a ele o filho. Podemos ver que desde da terra, quando ele saiu do meio das suas parentelas, encontramos lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, você pode encontrar também aí na palavra. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu, Deus mandou para cumprir a promessa que Deus tinha realmente feito na vida dele. Não quer dizer porque ele saiu do meio da sua parentela, a terra que Deus ia mostrar, se não veria para ele provações. Com certeza, diz a palavra de Deus. Pode ver que no livro de Gênesis, no capítulo 15, a Bíblia nos fala que Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Na caminhada dele, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Essa promessa que Deus fez a Abraão, que depois deixou o nome dele para Abraão, nós podemos adiantar um pouco aí esse assunto. Você sabe que Deus deu a troca depois de toda a promessa que ele cumpriu. Seu nome não será mais, será Abraão, mas Abraão. Mas na promessa de Deus, desde o livro de Gênesis capítulo 12, nós encontramos no 15 aqui, Deus reanimando ele e prometendo um filho, mas no capítulo 16 de Gênesis, ele desobedeceu a palavra de Deus, falando que Gênesis, no capítulo 16, do versículo 3, assim tomou Sarai, uma mulher de Abraão, Agar e egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que habitar na terra de Canaã. Quer dizer, quando ele estava ali 10 anos, então ele fez isso aí. Ela deu uma egípcia a ele, chamado Agar. Porque Deus ele fez uma promessa a Abraão desde o capítulo 12 e ele não cumpriu assim, não acreditou. Nós podemos ver que encontramos que, embora tivesse herdado a terra por promessa, Abraão ainda não tinha a descendência prometida, mesmo depois de 10 anos na propriedade. Gênesis 16, como nós lemos aqui o 3, o Senhor reafirmou a sua promessa de modo bem visível, mediante o costume antigo de passar entre os pedaços animais do sacrifício ou sacrificado que ele faria. A promessa incluía-se predições de que, antes dos seus descendentes passarem de fato a habitar em Canaã, passaria 400 anos. Então, Abraão ele foi para Deus, ele foi a pessoa muito especial da promessa do próprio Deus. Deus promete a você, garantiu para você uma promessa, então você é esperar. Podemos ver que 400 anos, como Deus já estava preparando Abraão, anos no país estrangeiro, Gênesis 15 e 13, ou seja, no Egito. Além disso, quando Abraão tinha 100 anos, aí a promessa de Deus em pé, desde o livro de Gênesis, se encontra lá 12, lá veio 15, Deus fazendo a promessa, e quando ele estava com 100 anos, Sarai com 90 anos, o Sara, foi prometido que nasceria o seu herdeiro. A promessa de Deus em pé na vida de Abraão, quando ele tinha 100 anos de idade. Porque passou esse tempo aí, saiu com 75 anos, quando Deus fez a promessa a ele, passou 25 anos, e agora com 100 anos de idade, Deus lá vem prometendo. Você pode ver que no caminho ele fez aquilo ali, quer dizer, saiu fora do projeto e do plano de Deus. A impaciência do casal, tocante ao cumprimento desta promessa por parte de Deus, levou os dois a pedir a
cooperação de sua serva Agar. Não é para Deus não quer ajuda de ninguém. Deus promete, ele cumpre a sua palavra. Como nós podemos ver, como sempre, quando a gente não confia em esperar em Deus para cumprir a sua promessa, houve contenda, inveja entre as duas brigaram. Agar desprezou Saraia, Saraia afligiu Agar, por isso Agar fugiu da face de Saraia e o anjo do Senhor apareceu a ela e mandou voltar-se, e que o filho dela iria ser uma grande, Deus de abençoar na terra. Deus, ele fez promessa ali e cumpriu a sua palavra. Você pode ver que esse texto que nós estamos assim, passando e vendo o que é a promessa de Deus na sua vida. Nós podemos ver que mais Ismael não foi o filho da promessa, de jeito nenhum. Nós encontramos que Deus ia ainda cumprir a sua promessa da Isaac, o filho da promessa. 13 anos mais tarde, quando se passou, 13 anos mais tarde, quando se passou, Deus se lembrou de Abraão que ele precisava de cumprir a sua parte na aliança. Deus cumpriu a palavra e prometeu a promessa a ele e cumpriu a palavra que Deus falou. O nome Isaac significa ele ri, quer dizer, foi uma promessa da parte de Deus. Queremos aqui, nesse 3 capítulo aqui, que você está vendo bem, que é a promessa de Deus na sua vida, como fez a Abraão. Depois, Deus prometeu a ele e cumpriu, assim é na sua vida também. Deus, quando ele fala, ele cumpre com a sua palavra. É necessário você ter paciência e saber que a palavra de Deus está em pé. Mas você pode até ver, mas depois de 13 anos, sim, 75 anos saiu de lá, da terra de Uz, saiu, Deus prometeu, saiu como o nome de Abraão, no meio da sua parentela. Depois, quando estava com 100 anos de idade, a promessa cumpriu. Deus faz isso em nossas vidas e na sua vida. Pode atrasar a promessa se caso você realmente não cumprir ou não guardar no coração que Deus prometeu para você. E podemos ver que essa passagem bíblica aqui, o nome dado por Deus, possivelmente em resposta à incredulidade inicial de Abraão e de Sara, a sua esposa. Então, Deus, ele fez essa promessa, cumpriu a promessa a ele, lá em Gênesis, no capítulo 17 e o versículo 17. Então, toda promessa que Deus faz na sua vida são promessas que você pode ver em pé. Então, caiu Abraão sobre seu rosto e riu-se, disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara da idade de 90 anos. Ele não acreditou quando veio o cumprimento da palavra de Deus na vida dele. Mas Deus cumpriu tudo isso aí na vida de Abraão e de Sara. Vou orar por você e na sua vida não tem diferença. Tudo que Deus prometeu a você, a sua família, vai cumprir na sua vida. Fique tranquilo, guarde essa palavra no seu coração e diga sempre: Deus falou e Ele cumpre com a sua palavra. Senhor nosso Deus, na tua presença, nós sabemos que tu és o Deus que quando promete faz. É independente de todas as coisas que podem existir. Prometeste a Abraão e a Sara, cumpriu a palavra, embora que ele falhou no caminho. Mas a palavra foi em pé, a tua palavra é fiel. E aquele que está esperando a promessa de sua parte, ó Deus, continua abençoando essa pessoa. Esperar com paciência para receber a promessa que tu falaste para ele, Senhor. Teu nome eu te peço agora para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração e com certeza a promessa de Deus está em pé na sua vida. Amém.